Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou falar com Eli Barreira. O Eli trabalha no mundo corporativo, mas também faz locução, tem inclusive um canal no YouTube que faz um sucesso tremendo. É um bom exemplo para aquelas pessoas que trabalham no mundo corporativo, gostariam de trabalhar com locução, mas ficam em dúvida. Então, vamos ver como é que ele faz para também viver de locução? Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Nesse episódio de Viver de Locução, eu trago aqui para conversar com a gente, para contar a história dele, para contar a trajetória dele, o Eli Barreira. O nome dele não é Eli Barreira, é Eliezer Barreira. Para simplificar, a gente corta e deixa nome artístico, é isso aí. Isso aí, aliás, é uma das indicações. Quando você acha que dá para fazer, você tem algum apelido, você é mais conhecido, vale a pena você usar esse nome que você é conhecido para ser fácil das pessoas lembrarem, né? É mais fácil a pessoa lembrar do Eli do que do Eliezer, né? Mas então, voltando a falar do Eliezer, agora Eli Barreira, locutor, mas não é só locutor. Ele vai contar um pouco da história dele pra gente. Eli. Tudo bem, pessoal? Essa minha história aqui é um pouquinho diferente das demais. Por ser um podcast aí de viver de locução, eu vivo também de locução, mas não só de locução. Esse sonho é antigo, começou lá aos 18 anos, queria ser realmente um locutor de rádio. Fiz o Senac, acho que não foi a primeira turma, mas uma das primeiras turmas que só tinha em Guarulhos. Outro Senac que tinha era o Dr. Villanova, mas eles não tinham ainda o radialista, setor locução. E eu fui lá fazer. Só que na estrada da vida aí, algumas ofertas de pagar as contas, no final das contas, a gente acaba optando por alguma coisa um pouco mais segura, mas eu sempre mantive essa paixão da locução viva dentro de mim, né? Passado aquele tempo, surgiram oportunidades para ir para Campinas, e aí eu titubeava, assim, vou, não vou, acabei não indo, e a vida começou a direcionar para uma carreira bancária. Sempre surgiam oportunidades e crescimento, e eu ia para a parte bancária, mas continuava com a locução ali do meu ladinho, né? Guardadinha lá. Guardadinha. Isso fica aquela... Quem vive da locução, quem trabalha com a locução, com a comunicação, sabe que isso fica dentro da gente guardado, e as oportunidades, e surgindo as oportunidades, a gente vai atrás, né? Vai atrás. Aí segui a minha carreira, depois vieram... Em 98 ainda fui fazer uma rádio comunitária em Osasco, e ao mesmo tempo trabalhava em outra empresa, e depois em 2000 a 2002 também fiz aí uma rádio já oficial em São Paulo, que era a rádio musical, fazia só os domingos, mas a partir de 2002 aí eu já resolvi parar com a questão de querer entrar em rádio, e aí eu já parti mais para locução publicitária, institucional, comercial, varejo não tanto. E trabalhando no mundo corporativo. No mundo corporativo, sem dúvida. Hoje trabalho num banco, um grande banco, e pode falar o grande banco. Claro, Eu trabalho no Banco do Brasil, e muitas vezes quando eu tenho um trabalho para executar, para entregar de locução, ou às vezes gravo no carro, ou às vezes acordo 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, gravo, edito, entrego, vou trabalhar, e se tiver trabalho ainda para entregar, depois que eu saio do banco, né, meu trabalho totalmente dedicado lá, volto, edito e mando meu trabalho bonitinho para quem pede lá, a produtora ou a empresa. E você, bom, já que você falou que você grava, qual que é o teu set de gravação, o que você tem de equipamento, de sala, enfim, como é que você grava? Então, quando eu comecei em 2002, já dedicando, eu tinha uma sacadinha no apartamento, fechamos eu e minha esposa fechamos a sacada e montamos tipo um home pequenininho mesmo. Comecei com os elementos mais básicos, que era um microfone Behringer, uma mesinha de som e computador. Depois disso,
E justamente por não ter ainda recursos da locução, justamente o outro emprego me garantia que eu fosse investindo e ter outros recursos. E foi evoluindo, aparecendo trabalhos de locução e pegando um pouco do dinheiro ali né, do que eu tinha o recurso do trabalho, foi montando. Aí hoje hoje eu tenho meu home studio, hoje eu tenho equipamentos melhores e hoje eu também tenho condições de investir, né, em capacitação, em treino, em fazer um workshop, em fazer quer seja online, quer seja aqui no estúdio. A gente tem esse recurso, mas aí eu já posso te dizer que eu também já é um recurso que eu também conto com a locução, porque conforme eu te falei, às vezes eu acordo 4 horas da manhã e estou entregando trabalho. E no final do mês eu tenho um valor que vem da locução e que eu invisto no meu trabalho de locução. Não, e que começa a ficar, aos poucos vai ficando importante dentro da sua renda conforme você vai, mesmo não só em função do investimento que você já fez, mas do retorno que você está tendo. Exato, já teve ano passado já tive aí cerca de 30% do que eu ganho no banco, eu já tive de recurso só fazendo locução. E aí eu fazia assim, 2015 que eu voltei, tinha dado um tempo, parei, e aí 2015 eu voltei a fazer locução, abri um canal no YouTube e lá eu comecei a postar, a proposta do canal era colocar assim, textos de bíblicos, eram salmos, provérbios, eram crônicas, eram textos de escritores como o Carlos Drummond, Clarice Lispector. E eu senti assim, eu coloquei por colocar, porque eu queria assim, colocar num lugar que mais tarde eu ouvisse e sentisse, era um canal para mim. E ao mesmo tempo assim, já que vou colocar ao público, vamos ver o que o pessoal também acha, né? E não decolou, mas eu também não estava me importando com esse quesito, né, na época. Estava me importando em colocar o vídeo. E aí eu coloquei acho que 4 ou 5 vídeos e caiu na graça de um vídeo texto, que é o Aprenda a Fazer Falta, de uma escritora mais contemporânea, de decolar. E aí esse vídeo aí puxou a audiência, né? Puxou. Aquilo que eu não vivia tanto de locução, aí começa a te despertar mais ainda para a vontade de fazer locução. Porque o vídeo saiu assim... Eu lancei em janeiro de 2018. Quando foi em setembro, outubro, de repente a audiência começou a disparar. Eu não sei se alguém que espalhou, compartilhou via WhatsApp. Eu sei que ele começou... acho que porque estava bom, né? Devia estar bom. Começou a disparar, tocou ali onde alguém, né? Começou assim, eu estou vivendo isso. É aquele tipo de texto que você comunica e parece que você escreveu contando para a pessoa, né? E aí eu sei que ele disparou, ontem ainda dei uma conferida, tinha 730 mil visualizações, só esse vídeo. O canal já está chegando a 900 mil visualizações, né? 900 mil visualizações. E... Não é pouco. Não é pouco, né? Daqui a pouco chega a 1 milhão. Até porque você não é um youtuber, né? Exato. Você não é um autêntico influencer, certo? Você está... ficando, mas sem fazer força, praticamente, né? Exato, porque depois de uma quantidade de um vídeo que chama outros, a audiência meio que vai multiplicando, ganhando aquele algoritmo, né? E você acaba obtendo a audiência daquele vídeo para outros vídeos que você vai lançando. Então, foi muito bacana ver o crescimento. São 33.600 inscritos, é bastante gente considerando o tipo de mensagem, o tipo de trabalho de locução que a gente faz. Então, de repente, daquele vídeo que despertou, você vê um trabalho bacana de você continuar na locução, né? Poesias, que eu sempre também gostei, porque a poesia te traz a possibilidade de interpretar mais sentimentalmente, mais emocionalmente, né? Não é simplesmente um texto de um recall, né? Aquele negócio frio que precisa ser comunicado. Não, a poesia ela tem todo um sentimento. Então por isso que eu parti para esse... Envolve as pessoas. Envolve. E é um bom exemplo, como aqui o nosso podcast é
viver de locução, esse é um bom exemplo de uma prática que não tem diretamente a ver com o dia a dia do locutor em si, mas é uma experiência interessante, quer dizer, ou seja, esse, queira ou não, é um canal que muita gente vê e eu falo assim, poxa, vamos ver se aquele cara que fez aquela locução, que fez aquele... Ele, na verdade, não vai falar que aquele cara que fez aquela locução, mas aquela pessoa que deu aquela mensagem, será que ele é profissional? Deve ser profissional de voz, porque senão não estaria fazendo. Então, de repente, isso é uma maneira de gerar o interesse das pessoas pelo profissional, né? Pode ser que aí seja uma saída para você, e foi para você, eu acredito, você começar a incrementar o seu trabalho de locução. Sim, porque daí ali onde você coloca teu vídeo no YouTube, você tem espaço para colocar também a tua apresentação. Então eu tenho lá, que é colocado como locutor, comercial, institucional, tenho contato. E do YouTube me inspirou também para ir para um outro canal que chama muito atenção, que é o Instagram. Instagram, até pouco tempo atrás, eu também postava uma coisa ou outra, meu canal é aberto, tá lá como Eli, _locutor, e eu via as informações, mas ele não despertava tanta audiência quanto o YouTube. Você podia colocar o mesmo vídeo, você não despertava. Só que aí eu descobri alguma coisa que tô te falando agora assim, em primeira mão aqui para o pessoal que trabalha também com Instagram. Para alguns pode ser que não seja novidade, mas né, para outros aí desperta para você trabalhar bacana. É você trabalhar com a hashtag. Quando eu coloquei lá um vídeo, tem vídeos que eu tenho no YouTube, agora eu meio que até que inverter. Tem vídeos que eu tenho o mesmo vídeo lá no YouTube e tenho no Instagram. Já tem um vídeo que chegou a 2.000 visualizações, tem outro de 1.500 visualizações, no YouTube ainda não chegou a 1.000. Quer dizer, o que muda ali é você saber trabalhar um pouco o canal, você avaliar a tua audiência, não é pela tua vaidade, quantos likes eu ganhei, não. Você entra lá em minhas informações e vê assim, todo o alcance, toda a estatística, e você olha pelo menos por onde chegaram as tuas audiências. Porque eu tenho, acho que 600 seguidores, mais ou menos isso. Então, para ter alcançado 2.000 e poucas pessoas, então eles vieram de fora, não foram só os meus, né? Eu sei que ele chegou a 2.000 e eu falei assim, aí você começa a analisar assim, eles vêm pela hashtag. Dos meus contatos, acho que é 30%, 20%. Então, saber trabalhar no Instagram, as hashtags, dá bastante resultado. Dali para cá, é que eu, inclusive, passei a ter mais contato de empresas para fazer chamadas de eventos. E no meu Instagram lá também tem, onde você tem a oportunidade de colocar o texto e colocar a tua apresentação, né, de locutor, institucional, comercial, e dali você desenrola os contatos. É muito bom. O trabalho de divulgação é um trabalho de formiguinha, mas como toda formiguinha, ela trabalha e no inverno ela pode ficar lá quietinha porque tem comida para se alimentar até vir o verão, né? Essa que é a história da história da cigarra e da formiguinha, mas é isso, né? Quer dizer, você trabalha e você vai acumulando a audiência, vai acumular, as pessoas vão te conhecendo e tanto tem as pessoas que admiram o seu trabalho, mas tem também as pessoas que procuram profissionais para realizar o trabalho que tem na mão. Então é aí que é a hora de você fazer com que isso retorne para você. Isso, né? Porque como a gente estava falando um pouquinho antes, ter 2 trabalhos, quem vive de locução e consegue, bacana. Gostaria até que fosse assim lá desde o meu passado, aos 18, quando eu abri mão e falei assim, não vou trabalhar só de rádio. Eu fiquei naquela titubeada. Mas, já que eu trabalho com 2, e aí eu fiquei, outro dia eu ouvi o voz off do Darcio Arruda. O Darcio Arruda, e tem o Carlos Drummond de Andrade também. O Carlos Drummond de Andrade, ele era funcionário público, trabalhou no MEC, Secretaria de Estado, e era poeta. Né? Então existia, não é de hoje que você encontra aí nos mais diversos ramos, que trabalham em outra área e trabalham com aquilo que te desperta paixão, que te dá paixão.
O Darcy Arruda era delegado de polícia, né? E também era apresentador e locutor. Então você vê que não acontece só com a gente que de repente pensa numa maneira assim um pouco mais preocupante, como assim, como é que eu vou pagar minha conta no final do mês? Mas eu não vou deixar de fazer minha paixão, mas eu vou atrás de uma outra forma e continuo trabalhando ali com a locução. Isso que é bacana de a gente deixar claro ali. Muita gente que já veio fazer workshop aqui ou faz curso, mas principalmente o pessoal do workshop que vem pela primeira vez, a gente conversa muito sobre isso, né? E as pessoas falam, pô, mas eu sou isso, eu tenho certo trabalho, você acha que vale a pena eu sair do meu trabalho para cuidar disso? Eu falei, não, a locução tem essa grande vantagem de você poder, lógico que não é vamos dizer, não é o que você não vai ficar ou fica ocupado o tempo inteiro, porque a não ser que você tenha muito trabalho, mas você pode, com pouco tempo disponível, fazer o trabalho de locução. Pode, às vezes, pode não ser a sua atividade principal, mas pode vir a ser, né? Pode vir a ser. E aí você decide se vai querer continuar no que você está fazendo ou não. Mas sempre o que eu falo para as pessoas é: não deixem de fazer o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque isso é o que te dá, isso que te proporcionou, inclusive, vir fazer o workshop. Sim. Né? E depois, tenta ver se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Investir um pouco mais, pegar isso que você tem, investir um pouco mais. Porque justamente a gente não fala só para quem faz locução, né? A gente fala muito para quem quer fazer locução. Que é aquela história, eu tenho a voz bonita, como é que eu faço? Todo mundo fala para eu trabalhar com a voz, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu falei assim, tem um trabalho, vamos dizer, tem um caminho a percorrer, tem muita coisa a ser feita, mas tem que usar a sua inteligência para não se atrapalhar e de repente falar, não, eu vou abandonar tudo. É a mesma coisa, você não abandonou, quer dizer, você acabou indo para um lado, não tem condição de se abandonar, porque a locução, ela te proporciona, sem dúvida, mas às vezes não é tão rápido. Então, é muito importante que exista essa consciência de quem trabalha, ou quem quer trabalhar principalmente, que é possível fazer, mas não deve se aventurar sem, principalmente se tem algum trabalho já consolidado, algum trabalho que te dá uma renda, porque se você é a mesma coisa que você está empregado, perder o emprego é complicado, então você abandonar o emprego para realizar um sonho, não é uma coisa que tem que ser feita, principalmente hoje em dia, que as coisas não são fáceis, né? É uma tomada de decisão muito difícil, se é que vai optar por esse caminho. Porque na medida que você também trabalha, tem um outro trabalho, onde te garante um recurso para o teu dia a dia, da tua vida. E a locução te dá um prazer e também te traz um retorno. Só que aqui no primeiro trabalho, mais cedo, mais tarde, eu me aposento. Ok? A locução, você não vai se aposentar nunca. Se você quiser, enquanto você tiver saúde, queira a Deus que tenhamos todos bastante saúde para muito tempo, a locução você continua. Né? Você não se aposenta. Exato. Você não aposenta o seu sonho. E o melhor, você vai estar melhor porque durante todo esse tempo você estava trabalhando, né? Você estava investindo, você estava aprendendo, você estava aproveitando as oportunidades, você vai estar até melhor e não dependendo tão somente da locução, mas a partir de então você vai ter mais tempo ainda para a locução. É justamente aquilo que a gente comentou agora, ter um trabalho e ter locução dá mais trabalho. É do tipo que eu falei, acorda 3:30 da manhã, vamos gravar com um sorriso nos lábios. Vamos fazer com prazer. Exato, e vamos fazer com prazer. E não tem problema, terminou o trabalho, volta para casa, edita o arquivo, lá a locução, entrega para o teu cliente e ali você vai pensar um pouco e descansar um pouco, mas né, é maravilhoso, eu amo a locução. Me fala uma coisa, você já contou do seu canal, que é um canal de sucesso, né? Aliás, por favor, fala aí o nome do canal. Meu canal, anota aí, Tá No Ar Com Você, tudo junto, ou se procurar no Google separado, Tá No Ar Com Você.
Aí você vai encontrar lá os 50 vídeos que eu tenho. Comecei em 2015 para 50 vídeos, 10 vídeos por ano, mais ou menos, foi a média. Mas Praticamente um por mês. Praticamente um por mês. Mas olha que bacana, em 2015 eu fiz o canal, estava voltando para a locução. Eu ouvia a minha locução e assim, todo mundo fala assim, que voz bonita. É legal, porque uma voz bonita chama a atenção, mas não é tudo, né? Aquilo que o Nicola já comentou aí várias vezes. Precisa da interpretação, precisa. Aí foi em 2017, eu vim aqui, estava o Antônio Viviani, estava o Nicola na época. Você fez um dos últimos workshops do Viviani. E aí eu comecei a aplicar aquela interpretação nos vídeos. Então é muito perceptível quando você ouve os primeiros e ouve os vídeos a partir de 2018, mais ou menos. Você percebe assim, a comunicação, né? Muito bacana. Por isso que eu falo, invista não só no seu estúdio, nos equipamentos, que é lógico. Se você puder, tenha o melhor. Mas, principalmente também na comunicação, na forma como você vai se colocar. Na formação. Bom, você já fez workshop aqui comigo, já fez o curso online. Fiz o portfólio. E aí como é que você está divulgando o seu trabalho? Só no Insta e no canal, ou tem mais alguma outra forma? Que mais você faz? Então, com mais frequência no Insta e no YouTube. Mas eu tenho lá nos Vozes Brasileiras. Quem mais? Tenho no Face, mas o Face você vê que é característica do canal da mídia social. O Face eu não tenho tantos contatos profissionais. No Insta eu tenho mais e no YouTube também. Mas não tenho no Locutores. Participo de grupos no Face. Nos grupos, tem muitos grupos de locução. Isso é uma coisa que eu também aconselho sempre as pessoas a participarem. Tem inclusive alguns grupos que o pessoal entra e oferece trabalho. É meio complicado porque tem muita gente. Você participa dos sites internacionais? Não. Dos internacionais não tenho influência em inglês. Então, assim, quando manda algum termo em inglês, vai lá, ouço como é que se pronuncia, né? Falo 10, 15 vezes repetidas e aí sai fluentemente. Mas é que, por exemplo, olha, isso é uma coisa que muita gente acha que os sites internacionais, e você também está falando isso agora, é tudo em inglês, mas os trabalhos que aparecem para os locutores de língua portuguesa e do Brasil, você grava tudo em português. As comunicações podem vir em inglês, mas aí você usa o velho e bom Google Translate, o Google Tradutor e se vira. É uma alternativa. Também é uma alternativa. Mas eu acho até que, como você tem trabalhado, isso às vezes não é que não faz falta, mas também é uma possibilidade, né? Sim. E você já consultou fono? Eu já tive. 2000, aí um pouquinho da história de fono. Fono é importantíssimo. Eu recomendo todo mundo que tem algum probleminha de voz procurar uma boa fono. Mas quem também não tem problema também. Pois é. Também. Quem não tem para respiração, essas coisas. Para uma avaliação, sempre bacana você consultar. Eu sempre, desde 17, 18 anos, eu tinha problema de faringite e laringite, mas era direto, assim, era quase que cada 15 dias um probleminha de ter um pouco de rouquidão, alguma coisa assim. Mas passou aquela fase. Aí trabalhei, quando chegou 2005, 2006, eu tive um problema sério de voz. Assim, a voz sumia. Simplesmente, ela não tinha força, não tinha potência, não tinha... me desagradava a tal ponto de eu, às vezes, acordar, falar alguma coisa, não percebia na minha audição que a voz estava legal, eu tinha vontade de voltar a dormir. Assim, deixa eu voltar a dormir, para quem sabe a voz volta. Mas, e aí foi quando eu fiz fono, de março a novembro de 2006. E aí foi assim, acredito porque justamente não volta assim, quando você chega num estado crônico como eu cheguei, não volta no mês seguinte, não é isso.
Mas volta no decorrer de 2, 3, 4 meses, você consegue obter de volta aquela tua voz que você conhece. Você conhece. Né? Isso eu recomendo. Isso foi 2006. Aí depois eu tive algum outro momento que eu também já fui procurar fono, mas aí foi mais rápido. Foi alguma coisa que eu tinha perdido o Roquidan, remédio, né, que eu tinha passado por uma gripe muito forte, fiquei afônico, mas aí também trabalhando em cima de remédios e de fono. Também é bem legal, porque é importante, né? É importante ter esse cuidado. Até porque enquanto você meio que trata a locução como entre aspas, um esporte, é uma coisa. Quando você começa a se propor a ser profissional de voz, aí a coisa você tem que ir para esse caminho. Você tem que procurar não só, vamos dizer, como você mesmo falou, ter um bom equipamento para poder entregar, vamos dizer, se você tiver um trabalho, entregar um trabalho de qualidade, mas também você cuidar da sua ferramenta, do seu equipamento pessoal, né? Pois porque não adianta nada você ter um tremendo microfone, tá afônico, não vai rolar, né? Então, é uma coisa que eu acho que eu gosto de bater um pouco nessa tecla, porque muita gente só vai perceber o problema depois que apareceu. Pois é. Então, prevenir é muito importante, até porque, de repente, a fono te descobre alguma coisa, você, antes de acontecer, você às vezes consegue... Exato, porque a voz nem sempre está no mesmo timbre, nunca está, né? De um dia para o outro, de um período da manhã para a tarde já não está, porque você almoçou um pouco mais, pesou um pouco mais o estômago, você vê que já não está a mesma coisa. Como diria um amigo meu de rádio, porque lá aos 18 eu me metia nos estúdios da Rádio Gazeta, lá na Paulista, e trocava ideia, né, com os locutores. E assistia para ver como é que fazia, e isso eu ia por conta própria. E uma vez ele falou assim: Eli, uma coisa é quando você está num ônibus, na rua, no shopping, conversando. Outra coisa é quando você está dentro do estúdio. Se você entrou no estúdio e percebeu que a tua voz não está legal, aí você se preocupa. Porque aqui você trabalha como um músico, né? A entonação, nuances, coisa e tal. Mas não se preocupe muito quando você está lá fora. Não fique, né, totalmente relaxado. Mas se preocupe quando você está fazendo um trabalho e você não está alcançando, acende um sinal amarelo aí e vai procurar uma fono. Né? Isso é importantíssimo. É verdade, é verdade. Eu acho que isso uma orientação muito, muito importante. Às vezes as pessoas não levam muito isso em conta. Hoje, por exemplo, muita gente vai falar, mas na minha cidade, porque aqui nossa audiência ela é bem dispersa pelo Brasil inteiro, né? Então, muitas cidades realmente não têm uma fono disponível, e principalmente uma fono que trabalhe com voz profissional, né? Mas hoje em dia é possível, a própria Anvisa parece que já autorizou, já tem autorização para você fazer uma consulta online. Então, é só ir atrás de alguma profissional que trabalha com voz profissional e marcar uma consulta, pagar online, dar uma checada, muita coisa que às vezes a gente não percebe, tem muita coisa que elas podem orientar, principalmente em termos de aquecimento, de articulação, de respiração, sabe? Então, são detalhes que eu, por exemplo, nunca me aventuro a falar o que eu sei, eu não sei muito, mas eu sei alguma coisa, mas eu não gosto de falar, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que tem que ser cuidada, como é você cuidando do seu patrimônio, né? Então, você tem que procurar alguém que olhe por você e que te fale, olha, tudo bem, você está bem, continua assim, ou faz isso que vai melhorar, ou que você não vai ter problema. Então, eu acho que isso é uma coisa a ser levada em conta bastante. Importantíssimo na locução. Eu já cantei em coral, já cantei em conjunto, então aqueles aquecimentos
padrões que você faz com a voz antes de cantar, bacana, mas nem sempre é aquilo que você precisa. Às vezes você não está precisando nem de um exercício vocal, você está precisando de um exercício físico. Porque, para mim, isso falando aqui comigo, né, eu sei que melhora bastante depois que eu faço uma esteira de 30 minutos, porque daí eu já trabalhei a respiração. Eu não trabalhei nada no vocal, trabalhei na respiração. E faço 15 abdominais. Porque aí você está trabalhando aqui. Isso já é o Highlander. Você está trabalhando aqui, a questão do diafragma e trabalhando a respiração. E o vocal vem espontaneamente. Então, quer dizer, mas isso é para mim. Né? Eu percebi que fica bacana. E que se eu fizer, melhora para mim. Agora, para outros pode ser que muito mais tem que ser um trabalho vocal, um trabalho de respiração em conjunto com aquecimento vocal. Né? Nem sempre será só o físico. Exatamente. Bom, Li, eu acho que a gente já mostrou, primeiro, uma carreira bacana em ascensão, né? Muito. Porque realmente você cada vez mais está entrando no mundo da locução e bons exemplos. Isso acho que todo mundo precisa, né? E é realmente bem legal que você pode passar isso para o pessoal. E o nosso podcast fica por aqui. E como sempre, toda vez, voz à obra. Voz à obra. É isso aí. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Eli Barreira. Locução do título, Renata Lourenço. Vozes das vinhetas, Denise Grossi, Edinaldo Nascimento, Edson Felizardo, Newton Teixeira. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra.